Efeitos da força. Então, nós temos que trabalhar com a ideia de que a gente quer o equilíbrio para as forças, tá? O equilíbrio é o efeito causado, então, pelas forças que nós estamos falando. Por exemplo, vou prender um corpo através de um fio em um suporte. Tem um balde ali, eu prendi com um fio. Esse balde está parado, tá? Então, ali nós temos a força que está exercendo no fio e nós também temos a força que a terra atrai sobre este balde. Porém, ele está parado, então significa que ele está em equilíbrio, tá? Equilíbrio é quando as forças são iguais. Então, já que eu falei da força da Terra, nós temos a força peso. Para astros maiores, tá? Astros denominamos força gravitacional, aquelas trocadas entre eles em razão da atração da matéria com matéria. Aí estou falando em questão do Sol com os planetas, da Lua com o nosso planeta Terra, tá? Mas para pequenos objetos, corpos que estão próximos à superfície da Terra ou em contato com ela, denominamos de força peso, aquela trocada em razão da atração de matéria com matéria. Objetos pequenos comparados com o tamanho da Terra, comparados com o tamanho da Lua, tá? Não que um carro, estou considerando um caminhão com um objeto pequeno, mas é sim o meu referencial, tá? Estou comparando eles com o tamanho do nosso planeta, tamanho da Lua, tamanho do Sol. E partindo desse princípio de que toda ação corresponde a uma reação, e se a ação é aplicada ao corpo, a reação, então, ela é aplicada ao centro da Terra. Então, vamos considerar o seguinte, eu tenho um determinado corpo ali, eu tenho uma bolinha, e eu deixo ele cair, solto ele. Ele vai cair, tá? Na vertical, porque nós temos a nossa aceleração da gravidade. E esse corpo, ele possui uma determinada massa. Tá? E essa massa, junto com a aceleração da gravidade, é exatamente o que forma, então, essa força peso. Aí, inicialmente, nós vamos desconsiderar os atritos com o ar, e a força peso, então, ela é a única força que está atuando neste corpo. Então, a resultante aplicada no corpo que eu solto ali, ela vai ser apontando para o centro do nosso planeta, tá? Então, ele vai ter um movimento vertical chamado de uma aceleração da gravidade. Lembrando ali, ó, tem um objeto na horizontal, então aponta para o centro do planeta. Já o outro está num plano inclinado, mas também continua apontando para o centro do nosso planeta, tá? Indiferente da situação ali, vai apontar sempre para o centro do planeta. A força resultante, então, é a nossa força peso. Força resultante, nós vimos lá na segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração. Tá? E a força resultante é o peso, então a aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Então, nós vamos dizer que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Essa parte matemática aqui. Lembrando que peso é uma grandeza vertical, então, além da sua intensidade, eu tenho direção e sentido. A aceleração da gravidade terrestre, ela varia com a distância até o centro da Terra. A dependência da gravidade com a distância é estudada em gravitação universal, um dos últimos conteúdos do primeiro ano. Aqui vamos considerar corpos na proximidade da superfície da Terra, cuja gravidade é considerada constante, nós usamos 9,8. É comum nos exercícios nós estarmos arredondando para 10 metros por segundo, né? Não podemos confundir peso com massa. Extremamente importante aquilo que vocês já viram. A massa é um valor constante em qualquer corpo, em qualquer lugar, tá? O peso, ele vai depender, como nós vimos, massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Portanto, mudando de lugar, a massa continua a mesma, mas o peso vai alterar. O peso de um corpo é uma grandeza vetorial, em direção vertical e orientada sempre para o centro da Terra. Próximo da superfície da Terra, o peso de um corpo ele varia também com a latitude e a altitude. Experiências realizadas confirmam que o peso de um corpo aumenta cerca de 5.000 avos do seu valor quando se viaja Equador para os polos. Então, olha só os valores que nós temos da aceleração da gravidade nos polos. 9,83. Nos trópicos, 9,81. Já no Equador, 9,78. Com isso, nós podemos dizer
que o peso de um corpo ele varia com a latitude. Essa variação explica o fato de a Terra apresentar um achatamento nos polos, tá? Isso acontece devido ao movimento de rotação. O raio da Terra tem aproximadamente ali 6.378 quilômetros no Equador e 6.357 nos polos. Portanto, um corpo no Equador ele está mais distante do centro da Terra. Também foi constatado que o peso de um corpo ele diminui cerca de 3 sobre 10.000 avos do seu valor a cada 1.000 metros de latitude. Assim, um corpo com peso de 9,80 newtons, que está no nível do mar, ele vai ter um peso de 9,77 se ele estiver a 10.000 metros de altura. A variação do peso com o aumento da altitude também explicado também pela essa distância entre os corpos e o centro da Terra. Percebem ali que muda sim os valores. Aqui eu trouxe valores, já comentei isso com vocês, mas são valores tão pequenos que nós não levamos em consideração. Por isso que nós consideramos constante a aceleração da gravidade, 9,8, tá? Arredondamos ali para 10. A segunda aplicação que nós vamos ver é a força normal. Se eu tenho um objeto, tá? Vocês estão estudando, tem um caderno em cima da mesa. Se eu tiro essa mesa, esse caderno para no chão. Se eu tiro o chão, ele vai caindo. Então, observem que essa superfície que o corpo está exerce nesse meu corpo uma força. E essa força nós chamamos de força normal. Pode ser chamada também de força de apoio. É o tipo de força de contato exercida por um corpo com a superfície. A toda ação corresponde uma ação de mesma natureza, mesma direção, mesmo sentido, mas de valor igual. Então, ali na primeira situação, observem que está na horizontal. Então, essa superfície da horizontal exerce uma força de apoio ali também contra esse meu material. Então, ela vai empurrar para cima, tá ok? Tá ali, o objeto está na horizontal, mas a força está sendo exercida na vertical. A segunda imagem, eu tenho um corpo que ele está acoplado na vertical. Se eu for olhar, o peso deste corpo vai puxar ele para baixo, ok? Mas a força de apoio não é uma força que se opõe à força peso. Ela se opõe à superfície de apoio. O apoio ali é na vertical, então ela vai querer empurrar ali na horizontal. Veja no plano inclinado, tá? Vai empurrar também na mesma proporção ali na diagonal. Considerando que a força peso ela é sempre vertical e para baixo, percebemos pela figura que a normal nem sempre é vertical para baixo. Sequer tem o mesmo valor do peso às vezes, nós vamos ver isso. Isso só vem comprovar que a normal nunca vai ser uma força de reação à força peso, tá? Então ali nós temos uma que exerce a mesma ação quando nós temos a primeira situação ali. Na primeira situação, a normal e o peso serão iguais sim. Porém, nas outras duas situações, não. Então, precisamos sempre avaliar. Então, nem sempre vão ser iguais. Como nem sempre vão ser iguais, nunca normal e a força-peso é um par ação e reação. Se a Terra atrai os objetos pela força-peso, então os objetos atraem a Terra. É a reação à força-peso. A força normal é a reação ao contato dos objetos com alguma superfície de apoio. Vou pegar aquela primeira imagem ali, tá? Que o corpo está na horizontal. Ele tem uma força-peso. Então, esse corpo exerce na mesa a força-peso. A força-peso está em quem? No corpo. E a normal é a força que essa mesa exerce no corpo. Observem que as duas forças são exercidas no corpo. Para mim ter um par ação e reação, precisa estar em corpos distintos. Assim, a normal e a peso estão no mesmo corpo. Logo, não é uma ação e reação. A força normal existe sempre que há contato entre os corpos e a superfície de apoio, independente dessa superfície ser ou não horizontal. A direção da força é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, percebam ali que em qualquer uma das três figuras, sempre forma 90 graus em relação a essa superfície de apoio. Por exemplo, qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem uma aceleração gravitacional de valor muito próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é 60 kg. Então, o que nós temos que fazer aqui? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Massa 60 kg, precisa estar em quilogramas e a gravidade precisa estar em metros por segundo ao quadrado para mim ter Newton. Então, aqui na Lua, a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quanto menor for a aceleração da gravidade, menor é o peso, então menos fixo naquele planeta nós estamos. Então, as imagens que nós temos do homem na Lua, esse homem está quase flutuando, porque a atração dessa força ela é menor. Na Terra, esse valor já é maior, então aqui nós estamos mais fixos. Então, ali, continuando o exemplo, na Lua, a gravidade é 1,6 metros por segundo, o peso é 80 newtons. Na Terra, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa dessa pessoa em quilogramas? Primeira coisa, descobrir massa da pessoa na Lua. Então, massa ali, 50 quilogramas. A massa não varia, estando na Lua, estando na Terra, estando em Júpiter, estando em Bento Gonçalves, estando no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, esse objeto vai ter sempre a mesma massa. O que varia, sim, é o peso.